Amados irmãos e amigos, graça e paz, aqui estamos nós na TV Caminho Livre para mais um estudo bíblico. Vamos deixar a palavra de Deus falar agora, nesse vídeo. Nós vamos ler a palavra de Deus, vamos fazer alguns questionamentos e vamos deixar que a palavra de Deus responda aos nossos questionamentos, tá certo? Para isso vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 8. Vamos ler primeiro o verso 1. Vamos lá? Romanos 8:1 diz assim: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que é estar em Cristo Jesus? É óbvio que nós vamos ter que resumir isso aqui. Estar em Cristo Jesus é crer em quem Jesus verdadeiramente é, como revelado na palavra de Deus, e que fez por nós, em nosso lugar, aquilo que a palavra de Deus diz, afirma que ele fez. Ele morreu em nosso lugar. Pagou o preço da nossa culpa e dos nossos pecados. Então, quando eu creio naquilo que Jesus é, ele é Deus, homem, que veio a este mundo para nos salvar. Ele é o Messias. Ele é nosso Salvador. Então, quando eu creio nisso, que Jesus é quem ele afirma ser, quem aquilo que a palavra de Deus afirma que ele é, quando eu creio no que ele fez em meu lugar, em meu favor, então eu estou em Cristo Jesus. Eu já estou nele. Eu já estou nele. E olha o que a palavra de Deus afirma. Nenhuma condenação, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Já não existe nenhuma condenação, escreveu o apóstolo. E o apóstolo, ele não deixa nada solto aqui. Não existe nenhuma condenação, não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqui nos primeiros versículos deste capítulo, ele continua enumerando as razões pelas quais já não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha o verso 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Livrou você da condenação da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, o que a lei não podia fazer? É salvar. Salvar. Por causa da fraqueza da carne, ou seja, por causa da fraqueza da carne humana, da humanidade. A lei não podia salvar, porque a humanidade já estava condenada. Condenada desde Adão, lá no Éden. Então, porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, e isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. Então, porque a lei não podia fazer nada em nosso favor, Deus fez. Deus fez. E como foi que ele fez? Enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Olha só, primeiro Paulo afirma, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aí ele diz aqui, assim Deus condenou o pecado na carne. Então ele vai explicando aqui por que já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por que não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus? Porque Deus condenou o pecado na carne. Na carne de quem? Do seu Filho, que ele enviou em nosso favor, para morrer em nosso lugar. É por isso que já não existe nenhuma condenação mais para os que estão em Cristo Jesus. Porque esse Deus condenou o pecado na carne do seu Filho em nosso lugar. É por isso que não existe mais nenhuma condenação. O tribunal foi assentado e condenou o pecado na carne de quem? De Cristo.
Foi por isso que Cristo morreu na cruz, aquela morte horrenda na cruz. Na cruz, o nosso pecado foi condenado na carne do próprio Cristo, Filho de Deus, que Deus enviou para morrer em nosso lugar. É por isso que já não existe nenhuma condenação mais. Nenhum julgamento, nenhum tribunal tem o poder de nos condenar mais se nós estivermos em Cristo Jesus. Ele deixa isso claro aqui em todo o capítulo 8 da Epístola aos Romanos. É muito claro isso. E olha o que ele diz mais. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, ele fez tudo o que ele fez a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, mesmo nós, sendo pecadores, estando impossibilitados naturalmente de obedecer à sua lei, ele fez com que esta exigência da lei se cumprisse em nós por conta do que Jesus fez em nosso lugar. Isto é evangelho, gente. É palavra de Deus. Fica muito claro quando a gente procura abrir os olhos das pessoas para estes sentidos que a palavra de Deus aponta. Agora vamos para Hebreus, já que nos últimos vídeos nós temos falado muito sobre Hebreus. Capítulo 9, verso 24. Capítulo 9, verso 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu. Olha aqui. Este texto está dizendo que Cristo entrou no santuário celestial, um santuário feito não por mãos humanas, um santuário de Deus, ambiência santa sagrada de Deus. Para que ele entrou lá? Para que ele foi para lá quando ele ressuscitou? Olha aqui, para comparecer agora, veja só, naquela circunstância em que o escritor de Hebreus escrevia esta carta aqui, este era o agora. E este agora vem se estendendo até o nosso agora, nesse momento no qual eu falo agora, e no qual você me ouve agora. Para comparecer agora, por quem? Por nós. Para comparecer agora por nós. Diante de quem? Diante de Deus. Então, Jesus, ao ressuscitar, ele vai direto para o santuário celestial. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Ele vai direto para o santuário celestial para comparecer. Olha só, por quem que ele entra no santuário celestial? Para comparecer agora por nós, por mim e por você. Diante de quem? Diante de Deus. Ora, o que ele está fazendo com isso? O que significa isso? Vamos ver o que significa isso? Hebreus 10, 10. Abre aí na frente. Hebreus 10, 10. Diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Olha então, é isto que Deus tem feito por nós através de Jesus. Deus tem feito com que nós nos tornemos santos por conta do que Cristo fez, não por nossa própria conta, não por conta do que nós façamos ou possamos fazer em direção à nossa própria santidade. Produzir santidade em favor de nós mesmos, não é por conta disso, isso não existe. Nenhum ser humano é capaz de produzir santidade em favor de si mesmo. Nenhum ser humano é capaz de santificar-se a si mesmo, como se dentro dele houvesse um poder espiritual inerente para que ele pudesse fazer isto. Olha só, nessa vontade é que temos sido santificados. Mediante o quê? Santificados mediante o quê? A oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Então quer dizer que o fato de Jesus ter se oferecido para morrer por nós na cruz de uma vez por todas é que faz com que nós sejamos vistos por Deus agora justos, santos,
Olha o que diz o verso 12 aí mesmo do capítulo 10, 12, 13 e 14, os versos 12, 13 e 14. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. Pecados de quem? Os meus pecados e os seus pecados. Olha, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Que maravilha isso aqui, né? Uma única oferta, oferta de si mesmo. Jesus já aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Pode parecer paradoxal isso aqui, se você analisar de forma horizontal isso, né? Porque, como eu disse agora, ninguém tem o poder de se auto-santificar. Não existe isso. Não existe essa coisa de auto se santificar, né? De você produzir santificação em você mesmo. Não existe isso. Então veja, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. É assim que Deus nos vê, é assim que Deus nos enxerga por conta do que Cristo fez na cruz e do que Ele está fazendo agora diante do próprio Deus. Comparecendo diante do próprio Deus em nosso lugar, por nós. É por isso que Hebreus fala que Ele nos intercede. Olha o que diz aqui, versos 15 em diante. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Não foi isso que Paulo falou lá em Romanos 8? Por conta daquilo que era impossível à lei, Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que, diz nos versos 4 de Romanos 8, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. E como é que a exigência da lei se cumpre em nós? Através do que Cristo fez. E através do que Cristo está fazendo hoje no céu. Ou seja, Ele compareceu, Ele está diante de Deus por nós. É por isso que, olha, é por isso que as promessas dessa nova aliança, que foi inaugurada com a morte de Cristo, ela se cumpre. Imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei na sua mente. É como se nós fôssemos realmente guardadores da lei de Deus agora. Leais e fiéis guardadores da lei de Deus. Porque esta mesma lei de Deus, ela foi impressa em nosso coração, em nossa mente. A exigência da lei se cumpre em nós. É isso que a palavra de Deus está deixando bem claro. E acrescenta, olha o verso 17. Também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Veja, ao mesmo tempo em que as leis de Deus são inscritas em nossa mente e no nosso coração, Deus promete o seguinte: eu jamais vou me lembrar dos seus pecados. É na ambiência de Hebreus que reforça o fato de que Jesus está diante de Deus agora por nós, que existe essa promessa: jamais me lembrarei das suas iniquidades ou dos seus pecados. Portanto, o que Jesus está fazendo agora diante de Deus, ou seja, comparecendo na presença de Deus por nós, nos representando, não permite que haja lembrança de pecados, como afirma a Igreja Adventista do Sétimo Dia, através da sua doutrina perniciosa, nefasta, de juízes investigativos. Vocês começam também a ampliar o vosso entendimento a respeito da gravidade, da perversidade desta doutrina. Não há lembrança de pecados mais. Não há. Deus promete não se lembrar mais dos nossos pecados, porque as exigências da lei estão se cumprindo em nós, por conta do que Cristo fez por nós, por conta do que Ele está fazendo diante de Deus por nós, intercedendo ali na presença de Deus. Olha o verso 19 aí mesmo. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, ousadia para entrar no santuário. Como é que nós entramos no santuário agora? Pelo sangue de Jesus, pela fé,
pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Olha, não há dois compartimentos no santuário celestial. Não há nenhum impedimento agora entre nós e o nosso Deus. Não há. O que há é um novo e vivo caminho aberto para todos nós, em direção a esse Deus maravilhoso, porque Jesus está lá nos representando. E por conta do que ele fez na cruz por nós. Vocês estão percebendo que isso é maravilhoso? E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Certeza de fé, pode se aproximar diante do trono de Deus pela fé, com certeza de fé, sabendo que quem está lá, tornou isto possível. Quem está lá ao lado do trono de Deus? Cristo, o nosso Salvador. Aquele que comparece agora diante de Deus por nós. É por isso que nós temos agora um novo e vivo caminho aberto para nós. Não há véu, não há nenhum véu obstaculizando o nosso acesso a Deus. Jesus era um tipo deste véu, este véu se rompeu quando ele morreu e agora o caminho para Deus está aberto. Vocês estão percebendo essas maravilhosas promessas da palavra de Deus, amados irmãos e amigos? Leamos o que está em Hebreus capítulo 5, verso 1. Hebreus capítulo 5, verso 1. Olha só. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus. Olha aqui. A favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Então, cada sumo sacerdote, ele é constituído nas coisas relacionadas com Deus a favor dos homens e não contra os homens. Não há essa questão de agora, num suposto, se houvesse, né? Isso mesmo. Num suposto juízo investigativo, Jesus, enquanto aceita nomes, ele rejeita nomes. Não há isso. O nosso sumo sacerdote foi constituído para comparecer diante de Deus por nós, por mim, por você. Isso é boas novas. Isto é verdadeiramente evangelho. Olha, Hebreus 7, 25. Hebreus 7, 25. O texto diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele, se aproximam de Deus, vivendo quanto tempo? Sempre. Para quê? Para interceder por eles. Eles quem? Eu, você, nós que cremos. Veja só como esse texto é maravilhoso. Ele pode salvar totalmente. Ele não salva pelas metades, por partes. Não é como se Jesus dissesse o seguinte: olha, eu já fiz a minha parte na cruz, agora o resto é com você. E foi isso que eu aprendi na igreja adventista. Agora é com você. Deus perdoa os seus pecados passados. Agora, os presentes e os que você vai cometer, é com você agora. É com você. Resolva a sua situação com Deus agora. É cada um por si. E Deus por todos, né? Salve-se quem puder. Esse é o lema da teologia adventista. Então, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus. Vivendo o quê? Sempre. Para quê? Para interceder, porque todo o sumo sacerdote ele é constituído em favor dos homens. Em favor. E Jesus foi eleito por Deus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, em nosso favor. Ele intercede por nós. Quanto tempo? Sempre. Ele não está lá, veja bem, procurando nos condenar, procurando um defeitinho em nós, defeitos de caráter que ele sabe que existe em nós. É por isso que ele está lá, nos representando. Ou seja, Deus não olha para mim agora com os meus defeitos de caráter, ele olha para mim agora como aquele que foi lavado e purificado no sangue de Cristo. Né? Eu sou representado no céu por quem? Por aquele que nunca pecou. Jesus. Isto é evangelho. Isto é intercessão. E que intercessão maravilhosa é esta.
É por isso que o escritor de Hebreus escreve, vai escrevendo que eu estou lendo para vocês aqui. Olha, Hebreus 8, 1 e 2. Ora, o essencial, o cerne, o X da questão, das coisas que estamos dizendo, é que temos, olha só, temos tal sumo sacerdote. Sacerdote entrava onde? Em que compartimento do santuário terrestre? No Santo dos Santos. Temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. É por isso que o próprio escritor de Hebreus nos convida a fazer o seguinte, diante destas realidades que ele está nos descrevendo aqui. Hebreus 4, verso 16, olha só. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos o quê? Condenação? Rejeição? Não, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Jesus está lá para nos oferecer o quê? Misericórdia e graça. Ele intercede por nós para dispensar em nosso favor misericórdia e graça, porque nós estamos aqui ainda neste mundo pecaminoso e Ele está lá ao lado do trono de Deus. 2 Coríntios 5, 21, abra aí. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Vê se isso aqui não é evangelho. Aquele que não conheceu o pecado. Quem foi que não conheceu o pecado? Jesus. Deus o fez pecado por quem? Deus o fez pecado por quem? Por mim e por você, por nós. Deus o fez pecado por nós, por mim e por você. Para que nele, veja bem, nele quem? Jesus. Não é em mim, não é em você. É para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É nele, é em Jesus, que não conheceu o pecado e que comparece diante de Deus por nós agora, que nós somos feitos justiça de Deus. Ou seja, a lei de Deus está impressa na minha mente e no meu coração como verdadeiro cumpridor da lei. Não por conta do que eu faça ou deixe de fazer. Não por conta de eu ser um exímio guardador da lei, um santo do ponto de vista humano, né? Um exímio observador de regras e práticas religiosas. Não é por isso, não. Nós somos justiça para Deus por conta do que Jesus fez. É nele, é em Cristo que nós somos justiça. Justiça de Deus. Veja só, gente. E encerrando este vídeo, nós lemos o último texto da palavra de Deus, que está em São João 5, verso 24. Abra comigo. João 5, verso 24 diz assim: palavras do próprio Cristo. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem crê naquele que me enviou, diz Cristo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo. Não entra em juízo. É por isso que Paulo diz, olha, já não existe nenhuma condenação. Por que não existe nenhuma condenação? Porque a única condenação que houve, Deus a direcionou para Cristo, para o próprio corpo de Cristo, para a pessoa de Cristo. Ele condenou a pessoa de Cristo em nosso lugar. Então é por isso que para nós não há mais juízo. Não há mais nenhum juízo investigativo em curso, com a possibilidade de rejeitar o nosso nome. Não há isso. Isto é uma doutrina demoníaca, que perverte o evangelho do nosso Senhor Jesus. Eu mostrei em poucos versículos aqui a essência daquilo que o escritor de Hebreus deixa claro para nós.
Jesus como nosso sumo sacerdote. Sacerdote é constituído em favor dos homens, não contra os homens. É por isso que Paulo vai dizer, deixa eu ler mais um versículo, só para terminar esse vídeo, com a palavra de Deus sendo lida de forma absolutamente clara, né, e inequívoca. Olha aqui, Romanos capítulo 8. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Hebreus 5:1 deixa claro, o sumo sacerdote é constituído em favor dos homens. E Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele comparece diante da presença de Deus agora por nós. Em nosso favor, não é contra nós não. É por isso que não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. É por isso que o próprio Senhor Jesus diz aqui, olha, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, já tem a vida eterna, passou da morte para a vida, já era, acabou. Não entra em juízo mais, não tem esse negócio de juízo investigativo. Acabou essa história. Aí eu te pergunto, meu irmão, meu amigo que me escuta agora, e muitos que me veem agora com ódio no coração, você vai crer na palavra de Deus, que deixa claro e inequívoco que o que Jesus fez por nós é o que está valendo agora no céu, e não o que você possa fazer para Deus, praticando obras religiosas, meramente religiosas. A salvação, meu irmão, está por conta daquilo que Cristo fez por nós e por conta do que Ele está fazendo no céu por nós. Ele está lá agora diante de Deus, nos representando. Em nosso favor é que Ele está lá. Ele não é contra nós. Ele é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é a nosso favor, Ele não é contra nós. Será que deu para você entender alguma coisinha destes textos que eu li para você? Eu vou ficando por aqui, rogando as bênçãos de Deus sobre você, sobre a sua mente, sobre o seu coração, para que Deus amplie, alargue o seu entendimento, para que você conheça cada vez mais a sua palavra, o seu evangelho da graça glorioso. Em nome de Jesus. Amém.